Queridas e queridos, acolho a quem vai participar dessa reflexão nessa linda data tão esperada, Domingo de Pentecostes. Sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas. Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Durante esses 50 dias, visitamos diversos textos que nos falavam da ressurreição de Jesus. Textos que alimentaram a nossa fé nesse tempo tão conturbado que vivemos. Cada dia despertamos a consciência de que necessitamos muito da presença da Rua Santa, o Espírito de Deus, para nos guiar na escuridão e na luz dos nossos tempos. Os textos que a liturgia nos oferece no dia de hoje alentam o nosso coração. Ao orar com a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, resolvi sentar-me com as mulheres que estavam no cenáculo naquele dia e conversei com elas sobre o que acontecera. Lá estavam elas, junto com Maria, a mãe de Jesus, depois de terem feito uma bonita caminhada de 3 anos, a maioria delas, desde Galileia até Jerusalém. Com Jesus, o Mestre, elas foram aprendendo muitas coisas. Por isso, elas nos contaram que, como mulheres que percebem as coisas desde longe, elas percebiam as necessidades de Jesus e de sua comunidade e os assistiam com as poucas coisas que elas possuíam. Foram elas que prepararam a mesa da última ceia, embora não apareçam quase nada nos relatos e muito menos no imaginário dos artistas que representaram o quadro da última ceia. Contaram-me o que aconteceu na morte e no sepultamento de Jesus. Jesus, que era o amor de suas vidas. Elas estiveram presentes o tempo todo, tanto no Calvário como no sepulcro, pois precisavam ver direitinho como eles iam colocar o corpo, porque elas tinham a intenção de voltar lá no dia seguinte, bem cedo, ainda escuro, para ungir o corpo de Jesus com a unção do afeto e do amor. O que mais me contaram sobre o dia de Pentecostes? Disseram-me que naquele dia estavam todas no mesmo lugar, junto com os discípulos de Jesus. Como já dissemos, Maria estava com elas. De repente, um vento forte encheu a casa onde estavam, e umas línguas como de fogo puseram-se a pousar sobre a cabeça de cada pessoa, e elas se sentiam cheias do Espírito Santo. A praça em frente à casa ficou cheia de gente, dados os fenômenos extraordinários que aconteciam. Pedro saiu à janela e começou a falar ao povo. Claro, ele falava a sua língua da Galileia, mas todas as pessoas presentes, vindas de diversas partes do mundo conhecido naquele momento, o escutavam falar na sua própria língua. E o resultado daquele evento foi a coragem e a esperança que voltou ao grupo. Perderam o medo e foram anunciar por todo lado a ressurreição de Jesus. Será muito oportuno no dia de hoje nós nos perguntarmos o que nos está causando medo. Mas a liturgia de hoje não termina com o relato de Pentecostes. Ela nos oferece um salmo maravilhoso
que eu tenho a certeza de que vocês, como eu, amamos. É o Salmo 103. Convido vocês a rezarem esse salmo hoje antes de dormir. Vocês vão ver o gostinho que vai ficar no coração. O autor dessa oração louva a Deus pela sua presença amorosa no universo e diz claramente que sem o sopro do Espírito, tudo volta ao pó, deixando de existir. É uma invocação amorosa ao Espírito que enche toda a terra. O salmista agradece a presença de Deus tão clara no nosso mundo e diz que essa presença nos enche de alegria. Aqui podemos também perguntar-nos pela causa das nossas tristezas. Será que a tristeza é causada porque nos falta o Espírito de Deus, esse sopro divino? Depois desse lindo salmo, a liturgia nos oferece também um fragmento da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse fragmento, o autor nos faz contemplar a diversidade de dons que existem entre nós, frutos do mesmo Espírito. Ele nos lembra que os dons existem para o bem comum. Portanto, as pessoas não podem guardar os dons consigo mesmas. Têm que ser repartidos. E Paulo compara isso com os membros do corpo. Ele diz que o corpo tem muitos membros, mas cada membro serve o corpo formando uma unidade. Quando servimos as demais pessoas com os nossos dons, formamos a unidade que nos garantiu Jesus na ressurreição. Vale a pena viver essa experiência. Mas a liturgia não para aqui. Ela nos oferece um trecho muito bonito do quarto evangelho, que para nós é conhecido como o Evangelho de João. O relato de hoje insiste em nos mostrar como os discípulos foram tomados pelo medo depois da morte de Jesus. Suas estratégias eram ficar fechados no mesmo lugar por medo aos judeus. Isto, inclusive, indica por que no Evangelho de Marcos diz que as mulheres estavam olhando de longe, porque era proibido manifestar qualquer luto para com um crucificado por motivos políticos. E uma vez pacificados e alegres porque Jesus entra e por 2 vezes lhes deseja a paz, quando eles ficam pacificados e alegres, eles recebem o sopro do Espírito Santo e a grande missão de perdoar pecados. O ato de perdoar, gente, é motivo de paz e de alegria. Imagino que vocês têm essa experiência de paz e de alegria depois de perdoar alguém ou de receber o perdão de alguém ou de alguma realidade que nos está perturbando. Eu já vivi isso e posso testemunhar que verdadeiramente ele é fruto da ressurreição de Jesus. Vamos tentar perdoar? Se conseguimos, é uma grande graça. Quando o Divino Espírito nos invade com os seus 7 dons e seus 12 frutos, os milagres acontecem. Quem é mutilado pode aplaudir. Quem é cego e surdo pode ver e ouvir as maravilhas de Deus. Quem é coxo pode saltar e correr. Acabam-se as discriminações, as exclusões, o terrorismo, a violência. Então vamos pedir a graça de que venha sobre nós os dons e os frutos do Divino Espírito Santo. Amém.